Bom dia, pessoal! Como vocês viram na avaliação bimestral, em uma das questões eu solicito a gravação de um vídeo em que vocês relatam uma experiência em que vocês estiveram diante da poesia, em que vocês sentiram esse grande estado de encantamento provocado por uma obra de arte. Como nós já estudamos no comecinho do bimestre, existe uma diferença entre poema e poesia. Enquanto o poema é o texto escrito geralmente em versos, e cada conjunto de versos forma uma estrofe, um texto que apresenta uma musicalidade, uma relação com a música, apresenta ritmo, curvas melódicas, uma organização muito particular das palavras, que exige uma entonação, uma leitura muito particular. A poesia, por sua vez, embora nós possamos sentir por meio da leitura de um poema, a poesia é algo maior. A poesia é o estado de encantamento ou estranhamento que uma obra de arte pode provocar em seu observador. Então, ao longo das nossas vidas, nós vamos conhecer algumas obras de arte que vão produzir esse grande estado de encantamento em nós. E o nome desse estado de encantamento é poesia. Então, nós sentimos a poesia. Lemos poemas, sentimos a poesia. Como eu pedi para vocês gravarem um vídeo em que vocês contam uma experiência, em que vocês tiveram essa experiência de estar, de sentir esse encantamento diante de uma obra de arte, eu selecionei algumas dessas experiências que aconteceram comigo na minha vida. Vocês já assistiram o vídeo que nós produzimos, Canção da Tarde no Campo, e nesse vídeo eu contei como foi a minha experiência com o poema. Então, um vídeo desse tipo é um exemplo do vídeo que eu aceitaria, porque lá eu expliquei qual foi a minha experiência estética e como eu senti a poesia ao ler um poema. Mas eu vou dar outros exemplos aqui para vocês, tá? Experiências pessoais, que é o que vocês também deverão gravar. Eu vou colocar algumas imagens ao lado. Agora eu estou só gravando, mas na hora da edição eu vou colocar algumas imagens ao lado para que vocês tenham uma noção de como é isso. A primeira experiência que eu vou narrar é quando eu visitei um museu e conheci pessoalmente as obras, pinturas de dois pintores que eu adoro. O Joan Miró, um pintor espanhol, vejam aí do ladinho, eu vou colocar para vocês verem uma pintura dele. O Joan Miró é um pintor espanhol que eu sempre adorei. Eu acho as pinturas dele muito divertidas e amo como ele contorna tudo com linhas tão grossas e pretas. Eu adoro isso. Então, quando eu vi pela primeira vez uma pintura dele na minha frente e vi a pintura no seu tamanho original, eu fiquei muito encantado. Então, esse estado de encantamento que eu senti quando eu vi aquela pintura e entendi é o que nós chamamos de poesia, tá? Uma outra experiência foi quando, nessa mesma visita, eu conheci pinturas de um pintor brasileiro que eu também adoro. É o Alfredo Volpi. O Alfredo Volpi, ele tem esse estilo bastante próprio dele. Ele pinta muitas bandeirinhas e faz muitos jogos com formas. Vocês se lembram daquelas bandeirinhas que nós sempre vemos nas festas juninas e julinas? Então, ele gosta muito de pintar esse tipo de coisa. E é uma coisa muito marcante na obra dele. Então, eu já tinha visto várias pinturas do Alfredo Volpi, porque eu li sobre o Alfredo Volpi, pesquisei as obras dele. Mas ver pessoalmente é uma outra coisa. É muito diferente. Quando eu vi, eu me senti bastante emocionado, tocado, comovido e encantado. E essa sensação de encantamento é a poesia. Eu consegui ver, eu consegui compreender pessoalmente o tema dele, esse tema festivo, essa alegria eu senti na hora, tá?
Outra experiência bastante importante para mim, uma experiência estética de estar diante da poesia, foi quando eu assisti, por exemplo, a minha série favorita, a série Hannibal. É uma série que eu não indicaria para vocês, porque tem coisas muito feias. Não feias, as coisas que acontecem lá são belas, mas são coisas belas a partir de coisas feias, como assassinatos. Então vocês não devem assistir isso de jeito nenhum. Não agora. É que o criador dessa série, gente, ele é um grande artista. E sabe o que ele fazia? Ele transformava coisas tão horríveis como assassinatos em coisas belas, como se fossem pinturas. Ele fez um trabalho muito voltado para a estética das coisas, tá? Tem até uma frase famosa dessa série que é: a ética virou estética. Para você ser ético, você tem que pensar na estética. Então isso é uma coisa que assistir essa série me colocou em contato com a poesia sempre, porque a harmonia das imagens na tela enquanto as cenas aconteciam era uma coisa altamente poética, que despertava, que causava em mim um grande estado de encantamento e estranhamento. E tem o meu livro favorito também, que é um livro que eu não vou indicar para vocês, porque tem uma alienígena nesse livro, que ela faz umas coisas não tão boas. Ela captura homens para vender a carne deles no planeta de origem dela. E eu fiquei com tanto medo desse livro, tanto medo desse livro, que eu lembro dele até hoje. E aí quando eu saio à rua assim à noite e vejo aquelas luzes vermelhas, às vezes eu até penso assim, gente, olha só, esse parece o cenário perfeito para ela capturar um homem e vender a carne dele no planeta dela. Então esse livro me proporcionou uma grande experiência estética e poética. Foi uma coisa muito marcante para mim. Então eu já dei vários exemplos e eu poderia dar muitos outros, porque eu sempre estou pesquisando obras de arte por aí. Mas lembrem-se, vocês devem lembrar, buscar na memória um momento em que vocês estiveram diante de uma obra de arte e que essa obra de arte gerou um grande estado de encantamento em vocês. De encantamento, ou de estranhamento, ou de comoção, de alegria, felicidade. Uma grande sensação, seja lá de qual sentimento for, tá? Pode ter sido lendo um livro, assistindo uma série, um filme, vendo uma pintura, uma escultura, participando de uma dança ou assistindo uma dança, assistindo uma peça de teatro, tá? São várias as possibilidades de manifestações artísticas que podem causar a poesia no observador, tá bom? Então eu acho que essas dicas são o bastante e eu vou me despedir. Caso vocês tenham alguma dúvida, perguntem para mim. Tchauzinho!